Quem acompanha o canal há algum tempo vai lembrar de um vídeo que eu publiquei falando sobre a escolha de aplicativos. Não adianta procurar um aplicativo milagroso, porque esse aplicativo não existe. É importante que você tenha um sistema de trabalho, entenda a sua forma de trabalhar e depois disso vá em busca do aplicativo que vai fazer esse sistema de trabalho se tornar mais eficiente. O plano hoje é compartilhar com você o porquê dos aplicativos que eu uso. Eu tenho dois tipos de porquê. Um deles são aplicativos que eu uso para mim, pessoalmente, no meu dia a dia, e outros aplicativos são aplicativos que eu uso nas minhas mentorias para ajudar os meus alunos. Algumas vezes eu uso um aplicativo nos dois lados, tanto para mim quanto nas mentorias. O Trello é um exemplo clássico de aplicativo que eu uso o tempo todo nas minhas mentorias, mas pessoalmente eu uso muito pouco. Eu, eu não tenho time. O meu time é. Eventualmente eu tenho um time para fazer alguma coisa que trabalha comigo. Não tenho uma equipe que está o tempo todo trabalhando comigo. E quando eu estou trabalhando com alguém, quando eu estou em algum projeto com alguém, eu uso um quadro do Trello porque é muito simples de compartilhar o progresso do trabalho dentro do quadro do Trello. Mas o Trello eu uso majoritariamente, 99% do tempo, para ajudar os meus clientes nos processos, nas equipes dos meus clientes. A razão é simples. O Trello é extremamente intuitivo. É fácil entender o que está acontecendo ali. Os botões são grandes, tem desenhos, o formato das coisas é intuitivo. Em questão de horas, uma pessoa consegue. Em questão de minutos, uma pessoa entende, em questão de horas, ela está ali já desenvolta no processo, já sabendo usar o aplicativo. A maior parte das coisas básicas, as principais do aplicativo, essa pessoa já consegue usar. E isso é importantíssimo para quando você está implementando um software, um sistema novo em uma empresa. Ninguém quer parar, ninguém quer que o processo fique. O objetivo é fazer o processo ficar mais ágil e não ficar mais lento. Então não dá tempo para ficar aprendendo configurações, sofisticações, elementos. Há quem goste disso, há quem sinta prazer com isso. Mas quando você está implementando algo em uma empresa que está rodando, em um processo que já não está eficiente, trazer mais complicações, mais configurações, mais elementos de distração, não é uma boa ideia. Então o Trello tem esse aspecto simples de entender e tem uma história imensa de conexões, serviços, suporte. É um aplicativo que não vai te deixar na mão, não é um aplicativo que está prometendo milagres para o futuro, é um aplicativo que já tem história, pertence a uma empresa de grande porte. Então, assim, para uma empresa que está começando, para uma consultoria que está começando, para mim não tem erro. Eu sempre vou sugerir o Trello. Se a pessoa não quiser o Trello, tudo bem, porque o que eu ensino é o processo, é a forma de trabalhar. Mais uma vez, o Trello é só uma ferramenta, é extremamente intuitivo, não vai gerar disrupção e vai fazer com que o trabalho se torne ainda mais eficiente. Esse é o número 1. O número 2 é o Google Workspace. O antigo, como é que chamava? Já nem lembro mais. G Suite, acho que era G Suite. O pacote de escritório do Google. Altamente intuitivo também. Por exemplo, pequenas empresas que precisam já colocar tudo ali, ter e-mail, ter calendário, tudo, basta uma pessoa ser o responsável pela administração, consegue configurar tudo. É um pouco mais complicado do que o Trello, porque ele exige um pouco de conhecimento de configuração técnica, mas é muito mais simples do que você ter seu próprio servidor, ter que investir dinheiro, ter uma pessoa dedicada à TI. É bom ter alguém que entenda, que esteja dedicado ao G Suite, ao Workspace, mas é muito mais simples do que você ter toda a instalação na sua empresa. Tanto que até empresas de médio porte, algumas grandes, usam o G Suite em vez de ter uma estrutura local. E como eu já estou prevendo algumas pessoas deixando aqui nos comentários a opção do Office, que preferem o Office é melhor, eu acho que o Office tem suas vantagens. O Excel, por exemplo, é extremamente poderoso, mas, mais uma vez, para a maior parte das pequenas empresas, para a maior parte do que as pessoas estão fazendo, o G Suite, o Workspace do Google, funciona bem, é intuitivo, é fácil de configurar e ele se integra muito bem com uma série de outros aplicativos, inclusive o Trello, o OneNote não, o OneDrive também, mas ele se integra muito bem com o Trello e algo que eu acho que tem um valor imenso no Workspace
é a qualidade do trabalho colaborativo, especialmente se a empresa trabalha em home office, ou pelo menos se parte da empresa trabalha em home office, o trabalho colaborativo do Workspace, das ferramentas do Google, é algo de outro mundo. Se você nunca usou, experimente. Já vi 10, 15, sei lá quantas pessoas trabalhando em um documento ao mesmo tempo e acho que é quase impossível quebrar e fazer e travar o Google Workspace mesmo em trabalho colaborativo de alto nível. E se você decidir experimentar ou comprar o Google Workspace, por favor, use o meu link associado vladcampos.com/g. Com ele você pode experimentar por algum tempo ou já comprar, já pagar pelo Google Workspace, ok? Mais uma vez, vladcampos.com/g. Terceiro aplicativo dessa lista é o Evernote. Algumas vezes acontece de ter um gerente, um supervisor ou dono de uma empresa, ele quer ter um aplicativo de notas para ele, para uso pessoal. E não há nada mais simples, nada mais intuitivo que eu conheça do que o Evernote. A pessoa simplesmente vai anotar o que ele precisa anotar. Eu ajudo a criar uma estrutura de organização, uma estrutura de cadernos, mas o que me deixa tranquilo quando eu estou trabalhando com um CEO, com um diretor, com um supervisor que não tem tempo para perder com 1000 configurações, o que me deixa tranquilo é saber que se ele não fizer nada do que eu expliquei, basta ele colocar os termos na caixa de busca ali, escrever alguma coisa na caixa de busca, ele vai encontrar a nota. E se você quer deixar uma pessoa ocupada feliz, é entregar para ela o que ela está procurando sem ter que organizar tudo, sem ter que estar preocupado com uma série de organizações. Mais uma vez, existe o prazer de organizar, existe o prazer de deixar tudo ali perfeitinho. Algumas dessas pessoas têm esse prazer, mas a maior parte, pelo menos com quem eu trabalhei, o que eles precisam é de resultado, é da informação. Então, sentar numa reunião, tomar notas ali no Evernote e depois conseguir encontrar isso sem muita frescura, sem muita configuração, é essencial para esse tipo de profissional, ok? E mais uma vez, existe a integração maravilhosa ali do Google Workspace com o Evernote. Então eu posso ter, veja bem, vamos pensar num cenário aqui. Eu sou ali um gestor ou eu estou fazendo uma anotação numa reunião, eu começo a anotar ali no Evernote. Não, reunião não. Vamos pensar que eu estou trabalhando num documento. Então eu começo a anotar ali no Evernote algumas informações, um bullet list, alguns pontos que eu imagino para aquele documento, coleto um monte de coisas online, da internet, e começo a montar aquela ideia. Quando aquilo começa a tomar forma, eu já comecei a escrever algumas coisas, eu vou lá e crio um documento no Google Workspace, um doc, que vai virar o documento formal final. Próximo passo, copio as ideias que eu tinha para dentro desse documento e pego esse documento e colo lá o link dele em uma nota no Evernote. Na nota onde eu comecei a fazer essas anotações. Então agora eu tenho tudo para trabalhar naquele documento. Os clippings que eu fiz, as minhas ideias e o documento propriamente dito. Legal? Depois de um tempo, esse documento começa a se tornar mais elaborado. Eu comecei a transformar ele em algo que precisa do envolvimento da equipe. É só pegar esse mesmo link e colocar em um cartão do Trello, dentro do fluxo de trabalho criado no Trello. É o mesmo link, é o mesmo documento. E lembra do que eu falei de múltiplas pessoas trabalhando ao mesmo tempo? Eu posso estar trabalhando nesse documento, outra pessoa da equipe pode estar trabalhando nesse documento. Eu estou vendo ele a partir do Evernote, outra pessoa está vendo ele a partir do Trello, uma terceira pessoa pode estar lá dentro do Workspace trabalhando nesse documento. Essa integração, essa agilidade e essa simplicidade, o fato desses 3 aplicativos serem intuitivos, eu uso eles basicamente o tempo todo nas minhas mentorias. O normal, o mais comum é usar o Google Workspace e o Trello, mas de novo, em algumas situações o Evernote entra para pessoas específicas da equipe. Para trabalho colaborativo, a não ser que você esteja usando o Evernote Teams, que é a versão para empresas, eu ainda acho que não funciona legal. O interessante é ter ele para pessoas específicas trabalhando dessa forma, conectado via documentos do Google. Desses 3, eu uso o Workspace desde 2015, não me vejo trocando por nada, eu acho maravilhoso, simples, online, eu não tenho que me preocupar com nada. O tempo que eu passei usando um Chromebook, bastou eu entrar com a minha senha ali do Google e ele trouxe todos os meus documentos. Para mim, o Workspace é fantástico. Mais uma vez, se você quiser experimentar, vladcampos.com/g. Então, Workspace eu uso para os meus clientes e uso para a minha vida pessoal. É claro que se a pessoa já usa o Office, o pacote do Office, não tem problema, ele se integra também ao Trello, e aí na mentoria nós usamos ali o Office, ok?
Uso também o Evernote. Eu passei a usar o Evernote, na verdade, vamos falar de Evernote daqui a pouco. Trello eu já disse que raramente eu uso só quando eu estou trabalhando em conjunto com alguém. Antes de falar do Evernote, vamos falar sobre o Obsidian que eu passei a usar. Foi um misto de momento da aquisição da Bending Spoons, pedidos de vocês para alternativas de aplicativos e algo que eu acho fascinante no Obsidian e que me ajuda em várias situações. O Obsidian, ele enxerga a nossa própria estrutura de pastas do computador. Existe aqui no canal a Maratona Obsidian, se você nunca usou, vá lá assistir os vídeos da Maratona Obsidian para você entender melhor o que eu estou dizendo aqui. O fato é que Obsidian e pastas do computador, na prática, são a mesma coisa. Eu posso fazer algo no Obsidian ou nas pastas, vai dar na mesma, os dois estão sempre lendo do mesmo lugar, ok? Esse é o ponto-chave para mim. Por exemplo, um vídeo desse aqui, esse não porque eu estou mais falando do que anexando imagens, mas vídeos que são mais elaborados, vídeos que eu uso clips de outras coisas, normalmente esses extras do vídeo chamado B-roll, eles estão dentro do Obsidian junto com a nota. Então lá no Obsidian eu posso criar uma pauta para o vídeo, um texto para o vídeo, anexar clips dentro dessa pauta e ver um rascunho do resultado final. E ao mesmo tempo, quando eu vier aqui produzir o vídeo, eu vou lá nas pastas do meu computador e eu posso arrastar aquele clipe para dentro do Final Cut, que é o aplicativo que eu uso para editar os vídeos. É simples assim, porque é a mesma fonte, são as pastas do nosso computador. Então tudo que eu tenho feito que tem relação com as pastas do meu computador, eu tenho feito no Obsidian. Eu tenho acesso àquelas pastas. Todos os posts do meu blog vêm do Obsidian, porque existe um plugin que ele transforma o post, a nota do Obsidian em um post do blog. Rascunhos do meu próximo livro eu tenho feito no Obsidian porque eu consigo sincronizar o Obsidian com o Scrivener, que é o aplicativo que eu uso para escrever. Então, se eu estou na rua, eu pego aqui meu telefone e anoto alguma coisa no Obsidian, vai aparecer lá no Scrivener. Não existe Scrivener para Android, então é a ponte que eu uso para fazer com que esse rascunho, com que essa ideia apareça lá no Scrivener. Então, de forma geral, o Obsidian para mim, e respondendo, acho que 99% das pessoas que falam, por que você não usa esse aplicativo? Experimentou esse, experimentou aquele, por que o Obsidian? Basicamente é por isso. Nenhum outro aplicativo vai me dar esse acesso tão baixo, lá no nível da pasta, para ter acesso aos meus documentos que eu posso usar em outros arquivos. Então não importa se o outro aplicativo é maravilhoso, faz isso, aquilo, outro, se ele não me dá esse acesso, eu perco todas essas conexões que eu criei, todas essas formas fáceis de transformar meu trabalho em um trabalho mais eficiente. Tudo que tem relação com pastas, documentos que eu preciso manipular no meu computador, seja para o que for, está agora no Obsidian. Então agora sim, vamos ao Evernote. Todo o resto eu tenho usado lá, especialmente o que tem relação com data. Inclusive eu movi de volta as minhas tarefas para lá por conta das novidades que foram lançadas recentemente, nova visualização de tarefas, tarefas no calendário, eu quero experimentar tudo aquilo. Aliás, eu consigo mover minhas tarefas de um lugar para o outro porque eu tenho um sistema de trabalho nas tarefas. Não importa muito qual é o aplicativo. É claro que, voltando àquela filosofia do aplicativo como ferramenta, é claro que algumas ferramentas vão me dar mais vantagens e eu movi as tarefas lá para o Google no momento em que eu movi. Tem um artigo aqui, eu vou colocar o link aqui, porque eu estava tirando vantagens de algo que existia na ferramenta do Google e ainda existe, é muito bom. Porém, o meu sistema, a forma como eu lido com as tarefas é o mesmo, não importa o aplicativo. Então eu movi tudo de volta para o Evernote e tenho usado lá. E tudo que tem data, se eu estou numa reunião, qualquer coisa que tem data, porque aquela visualização do calendário que me permite acessar rapidamente as informações de forma muito ágil, aquilo é muito bom. A anotação, a forma de capturar as coisas tudo em um único lugar, no Obsidian não existe isso, tem essa complicação da separação dos arquivos, da pasta. Então se eu preciso de agilidade, se eu preciso a busca do Evernote, e todos esses elementos que o Evernote é muito bom, eu continuo usando o Evernote. Sim, eu continuo usando, estou usando os dois e estou bem contente, pelo menos por hora, com essa separação que eu criei, o que está em um aplicativo e o que está em outro aplicativo. Se eu fosse resumir
Eu diria que o Obsidian é um lugar para escrita, talvez. Criação de documentos, criação de ideias, coisas desse tipo. E o Evernote é anotações, tudo, todo o resto, calendário, tarefas, tudo lá no Evernote. Então, o Obsidian ele se torna um lugar muito mais, talvez, de criatividade. Eu não sei ainda definir o que é cada um, espero com que tudo que eu expliquei você consiga perceber como eu separei tudo isso. E uma das perguntas que me fizeram em um vídeo recente sobre o Supernote, não está aqui agora na minha mesa, o dispositivo, não vou substituir nenhum dos dois. O Supernote ele se tornou esse local de anotações mais rápidas ainda. Como eu mencionei no último vídeo a respeito do Supernote, se eu chego de uma corrida e eu quero anotar algo rápido, eu abro o Supernote e anoto ali. É basicamente um rascunho, é como se eu estivesse anotando no papel para depois levar aquela ideia mais elaborada para outro lugar. Normalmente o que está no Supernote, as anotações que eu faço lá, eu depois vou transcrever elas, não transcrever, eu vou elaborar elas lá no Obsidian, porque ali são só pontos mesmo, coisas rápidas que eu quero lembrar para construir algo depois no Obsidian. Então ele é o momento inicial, é o caderninho de anotações, o rascunho de uma ideia que depois eu vou começar a elaborar em algum outro lugar. E já que a gente está falando de dispositivos, eu gosto muito desse relógio Garmin, eu não uso um iPhone, eu não uso um relógio Android. Existem várias razões, uma das razões é a similar ao Supernote. A bateria desse relógio aqui dura vários e vários e vários dias. Quando eu comprei ele, chegava a durar 23 dias, agora está ali em torno de 20, 18, 19, depende da quantidade de vezes que eu corro, porque ele tem um GPS. Mas imagina isso, eu esqueço que eu tenho que recarregar esse relógio várias vezes e eu só vejo porque ele manda uma mensagem: olha, você tem só mais 5 dias de bateria, quem sabe vale a pena recarregar. Então, e eu não uso notificações, uma série de outras coisas, eu uso basicamente como relógio, ele tem todos os sensores, coração e todas as outras coisas, então é por isso que eu gosto, é uma das razões também que me levam a querer um dispositivo como o Supernote. Se você não assistiu o outro vídeo, o link está aqui, o vídeo sobre o Supernote. E agora que você conhece os aplicativos e as minhas razões, lembre-se sempre, eu não escolhi esses aplicativos porque eles eram mágicos, porque eles iam resolver todos os meus problemas. Eles foram os que melhor se adaptaram às necessidades que eu fui encontrando ao longo do tempo, principalmente por conta dessa questão de intuitividade. É simples, abro, anoto, é o Supernote, é o Evernote, é o Trello, é o Workspace, são muito simples de fazer. O Obsidian não é, já é muito mais complexo. De novo, assista os vídeos da maratona se você quiser entender, mas ele me dá esse poder de acessar a estrutura de pastas e conectar essa estrutura de pastas ao que eu quiser. E agora que está tudo configurado, é muito simples, tornou-se muito simples. Mas eu tive que investir muito tempo nessa configuração, aprendizado. Resultado foram os vídeos que eu compartilhei aqui com vocês. Porém, voltando a uma questão de alguém que tem que colocar as coisas em produção, fazer rápido, fazer funcionar, não acho que vale a pena investir. Sei lá, às vezes você acha que vale a pena ficar investindo um monte de tempo configurando para depois configurar tudo de novo, eu não sei, mas eu acho que no final é uma grande perda de tempo. Enfim, espero que tenha sido útil. Se foi útil, por favor, clique aí no like, ajuda demais o canal. Se você quiser ajudar ainda mais, pense aí na possibilidade de fazer parte do Clube do Café. Um grande abraço e até o próximo.